Os amigos Edinaldo e José Carlos travaram intensa discussão a respeito de sua relação com a República Federativa do Brasil. Edinaldo, com 35 anos de idade, nascera na Áustria, e ele era filho de pai brasileiro e mãe austríaca, os quais trabalhavam em uma organização civil protetora dos animais. Edinaldo nunca residiu em território brasileiro. José Carlos, 21 anos de idade, filho de pais austríacos, por sua vez, nasceu no Brasil na época em que seus pais trabalhavam na embaixada austríaca, tendo em seguida viajado para a Áustria, de onde nunca mais saiu. À luz da sistemática constitucional e da análise das informações fornecidas na narrativa acima, é correto afirmar a respeito dos dois amigos que: bom, pessoal, vocês já perceberam que a questão fala sobre nacionalidade. E o Brasil ele adota dois critérios para definir a nacionalidade. Primeiro critério, territorialidade. Aquele que nasce em território brasileiro é brasileiro nato. Mas tem uma exceção. Ou pai ou mãe, se estiverem trabalhando, estiverem a serviço do país de origem, aí o Brasil não vai se meter. Então não será brasileiro nato. Por exemplo, alguém nasce aqui no Brasil, uma criança X nasceu no Brasil, e o pai é austríaco e ele está a serviço da Áustria. Neste caso, esta pessoa que nasceu, essa criança que nasceu no Brasil, não será brasileiro nato. Por quê? Porque um dos pais estava a serviço do país de origem. O segundo critério é o critério sanguíneo. Então, quando eu excluo o critério territorial, ainda tem o critério sanguíneo. E pode ser por duas situações, né? Pode ser que ou pai ou mãe brasileiro, né? O pai ou mãe brasileiros pode nascer em território exterior. Mas se fizer o registro de confirmação no país que nasceram, ele torna-se brasileiro nato. Não fez o registro a tempo. Se esta criança vier a residir no Brasil a qualquer tempo e, quando completar a maioridade, ela optar pela nacionalidade brasileira, será também brasileiro nato. Estas são as situações de quando se torna um brasileiro nato. Percebam que a questão fala o seguinte: Edinaldo, na letra B, é brasileiro nato. Ora, Edinaldo, ele 35 anos de idade, ele nasceu na Áustria, então ele não é brasileiro nato pelo critério da territorialidade, porque ele não nasceu no Brasil. E perceba o seguinte, ele tem pai brasileiro e mãe austríaca. Perfeito. Então um dos dois é brasileiro, ótimo. Então vamos ver o critério sanguíneo. Os quais trabalhavam em uma organização civil protetora dos animais. Então, pessoal, eles não foram para lá em missão oficial da República Federativa do Brasil. Então, neste caso, como Edinaldo, ele nunca residiu em território brasileiro, ele não é brasileiro nato. Por quê? Porque um dos critérios para o critério sanguíneo é que o brasileiro tenha que ter vindo residir no Brasil e, além disso, ele tem que optar pela nacionalidade brasileira. Então, a letra B não pode ser. Letra C fala: José Carlos é brasileiro nato. Ora, pessoal, José Carlos ele tem 21 anos de idade, filho de pais austríacos, então, pelo critério sanguíneo, ele não pode ser brasileiro nato. Ele nasceu no Brasil. Opa, se ele nasceu no Brasil, então pode ser pelo critério territorial. Só que, na época, seus pais trabalhavam na embaixada austríaca, ou seja, os pais eram austríacos e estavam em missão oficial da República Federativa da Áustria. Então, neste caso, o Brasil não se mete. Esta criança, né, esta pessoa, José Carlos, de 21 anos de idade, não é brasileiro nato. Por quê? Porque apesar de ter nascido aqui no Brasil, mas os pais eram estrangeiros e estavam a serviço do país de origem. Então, neste caso, ele não será brasileiro nato. Então, a letra C não pode ser. Claro que você já olhando a letra A, já mata a letra C. José Carlos não pode ser considerado brasileiro nato. Então, esta seria a questão correta. A letra D tem uma pegadinha. Edinaldo será brasileiro nato caso venha residir no Brasil.
Ele até será brasileiro nato se ele vier residir no Brasil, porém está incompleto. Por quê? Porque além de residir no Brasil, ele tem que optar pela nacionalidade. Não basta ele vir residir no Brasil. Ele tem que vir residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. E letra E, os amigos somente podem vir a naturalizar-se brasileiros. Não. Nós vimos que na letra A, o José Carlos, né, não pode ser considerado brasileiro nato, porém o Edinaldo ele pode ser considerado brasileiro nato caso venha residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. Então, neste caso, a letra E também está errada. É claro que a letra correta é a letra A. José Carlos não pode ser considerado brasileiro nato.